Shalom, eu sou o Rubens e bem-vindos ao canal Talmud Torá. Nessa semana veremos o Parashat Miketz e nela vai tratar a respeito dos dois sonhos de Faraó, José ascendendo à realeza e seus irmãos descendo ao Egito. Primeiramente o texto vai apresentar o quê? Faraó sonhou e ele estava diante do rio Nilo. O rio Nilo que para os egípcios é a sua principal e própria divindade. E o que significa isso? Para Faraó, primeiramente, ele pensou o quê? Isso foi me mostrado pela nossa divindade. Nossa divindade está mostrando que isso vai acontecer. Logo em seguida, ele procura dentre seus sábios alguém para interpretar esses sonhos e ninguém sabia dizer o que significava isso. Então, apresentaram-lhe um jovem hebreu falando de José. José chegando diante de Faraó e sabendo do ocorrido, ele vai dizer o seguinte: Halom Faraó errado hu et asher haelohim osehigid le Faraó. Ou seja, os dois sonhos do Faraó têm o mesmo significado, das vacas e das espigas. 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de escassez. Mas o principal aqui que está aqui é isso. O Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, fez isso para quê? Para mostrar para Faraó o que irá acontecer. Ele que acreditava que o que teria revelado a ele era a divindade egípcia, o rio Nilo, e agora ele foi levado a entender que o que aconteceu não é isso. Quem me mostrou foi o Deus dos hebreus, o Deus único. Está me mostrando isso. E logo em seguida, depois de saber o que entendia, de saber entender aquilo, Faraó vai dizer o seguinte para José: Veomer Faraó el Yosef, Harei Rodi Elohim Otcha et Kurzot, en Navon vechacham kamocha. Ou seja, depois que ele entendeu que foi o Deus dos hebreus que revelou isso a ele através de José, ele diz: não há ninguém entendedor, conhecedor e sábio como você. Você é o maior, o mais entendido e o mais sábio dentre todos, porque Deus revelou a você o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, e você trouxe isso para o nosso povo. José é aquele que trouxe a luz de Deus à terra do Egito, à terra da servidão, da escuridão. E nossos sábios, lá no Talmud Bavli, no Tratado Hagigah, quando eles vão dizer, ensinar sobre esses termos, eles vão dizer que o termo para dizer aquele que é o entendido, que é o conhecedor, e o sábio é Navon e Raham. Navon, eles vão ensinar que é aquele que é capaz de conhecer o mais profundo daquilo que é apresentado a ele. E sábio é aquele que é capaz de aprender com todos. E logo depois, vendo isso, o Faraó vai fazer o quê? Ele vai colocar o anel da realeza no dedo de José e vai vesti-lo com as vestes da realeza. Ou seja, José, ele ascendeu a realeza. Ele agora se tornou um rei. Lá nos Pirkei de Rabi Eliezer Ben Hurkanoz, ele vai dizer o seguinte: Asara melachim malchum soforam ve'ad sofor. Ou seja, 10 reis reinaram por sobre toda a terra. Isso aqui ele pegou lá quando Deus disse lá no livro de Isaías que ele é o primeiro e o último. Ou seja, ele é o primeiro que reinou e será o último que reinará. Onde somente ele reinou, ele era o único, também lá ele será o único a reinar. E ele vai dizer o seguinte: Amelech Shlishi ze Yosef. E ele vai pegar lá no texto, ou seja, o terceiro rei é José. Ele vai pegar lá no texto que vai dizer de Gênesis 41, que vai dizer o seguinte: ou seja, toda a terra veio para o Egito.
Toda a terra veio aqui porque a fome assolou por sobre toda a terra. Então buscaram o quê? Buscaram aqui no Egito porque sabia que aqui tinha alimento. Aqui estava o rei que, que revelou tudo isso e conseguiu fazer com que todos, com que o Egito chegasse a essa fartura, todos viessem buscar aqui no Egito. Vieram buscar o quê? Alimento significa o quê? Significa palavra. Vieram buscar o quê? Esse alimento que é a palavra verdadeira que se encontrava no Egito, com que José trouxe junto a ele, revelado pelo próprio Deus. E essa sabedoria de José nós vamos ver até o fim da Paraxá, onde vai estar dizendo lá que quando seus irmãos vieram ao Egito, José ordenou que colocassem um cálice dentro da mochila de um deles. E o texto vai dizer o seguinte: vai matzah Gabia be'amtachat Binyamin. Eles encontraram esse cálice na bolsa de Benjamim. Benjamim, que é o mais novo dentre eles. A palavra cálice em hebraico, Gabia. O importante do hebraico é isso. Nós pegamos a palavra Gabia, podia ter colocado qualquer outra coisa ali junto com dinheiro, para dizer, não, roubou, mas não, estava o cálice ali dentro. Por que isso? Em hebraico, Gabia, nós vamos ter simplesmente 4 letrinhas, Gimel, Bet, Yud e Ain. Para dizer o quê? Essas siglas vão significar o quê? Ganav ben Yaakov, ou seja, roubaram o filho de Jacó. Ele está se referindo não simplesmente a esse acontecimento aqui, mas o acontecimento lá em Shema, quando eles o tomaram, o jogaram dentro do poço e depois o venderam aos ismaelitas, que o levaram até o Egito. E essa semana se inicia a festa de Hanukkah. Hanukkah, que é a festa das luzes. É o mês em que celebra aqui, onde os gregos entraram na terra, quando eles reinavam por sobre toda a terra, um dos 4 reinos lá do sonho de Jacó. Eles entraram também no santuário e profanaram todo o santuário. Mas o óleo se tornando impuro, não tinha como poder manter as luzes acesas durante os 8 dias da festa. O que aconteceu? Durante 8 dias, aquele mesmo óleo que já estava na menorá, ali acesa as luzes, ele foi capaz de permanecer e manteve sobre os 8 dias. Ou seja, eles não dobraram o joelho e não aceitaram a realeza dos gregos. Eles simplesmente mantiveram firmes. Os gregos tentaram proibir a observância do sábado, o estudo da palavra e a circuncisão, e eles manteram firmes, não abaixaram os joelhos, se dobraram diante dessa realeza, aceitando o único e verdadeiro rei e verdadeiro Deus, que é o Deus de nossos pais. E aqui nós estamos nesse mês, o cristianismo também vai celebrar o Natal este mês, o que significa também, que deveria significar para os cristãos, o Natal para os cristãos deveria significar o quê? A festa das luzes. Simplesmente isso, que ali dentro da Bíblia é esse significado. As luzes, simplesmente isso, festa das luzes, festa da palavra de Deus. Ela que é a verdadeira luz, como lá o livro dos Provérbios vai nos mostrar, a luz é a sabedoria, ela é o tudo para nós. E com isso, eu agradecer a todos por mais este encontro, dizer que estou esperando a todos para os nossos próximos encontros, desejar uma ótima semana, Hanukkah Sameach e Shalom. Até a próxima.